Cloud, eu sou o Vinícius Perro. Hoje, um pouquinho rouco, mas vamos seguir em frente aqui para gravar esse episódio bem legal para conhecer o sistema de transporte inteligente. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre soluções de cidades inteligentes. Muito provável também conexões com câmeras, alertas, aquelas cercas eletrônicas para dar uma contingência mais de segurança para nossas cidades e trazer outros dados também. Entender o mercado, entender como esse mercado vem se posicionando, vem produzindo soluções, é sempre interessante a gente entender. Melhor ainda, com o olhar de quem vive o mercado verde e amarelo, brasileiro aqui, uma empresa solução aqui em terras nacionais, desenvolvendo há mais de 17 anos, eu acho que eu errei um pouquinho a data aqui, mas o meu convidado vai me corrigir. Entender exatamente esse mercado vai nos ajudar a compreender como o Brasil vem trazendo, importando e, melhor ainda, exportando soluções. Meu convidado é o Silvio Calisto, CEO da Pumatronics. Silvio, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Muito obrigado aí, Vinícius. A oportunidade é única aí para nós, mostrar o nosso trabalho, mostrar nossas soluções. Fico muito feliz aí em poder participar aí do programa. Eu que agradeço, Silvio, e peço desculpa mais uma vez pela essa voz aqui de matraca rachada, mas o importante é o importante é sua voz tá boa aqui pra gente, então eu que fico mais calado aqui, tá tudo certo. Mas Silvio, eu falei um pouco na introdução que é uma empresa brasileira e é muito legal quando a gente traz aqui o episódio, uma empresa de tecnologia, tecnologia de ponta e ainda mais se tornando e sendo referência no seu segmento de negócio. Eu queria, obviamente, que você pudesse contar um pouquinho da sua história e do surgimento da Pulmatronics, como é que tudo se chegou a esse estado da arte que se torna uma referência nacional e internacional para a gente, por favor. Então, Vinícius, é interessante a nossa trajetória, porque a minha carreira e os meus sócios, a gente é oriundo aí de uma outra empresa nacional, inovadora. Então, a empresa que nós viemos é uma empresa da área de trânsito também, que foram os inventores da lombada eletrônica, que foram os primeiros a lançarem esse produto no mercado. E lá no passado, quando a gente trabalhava nessa outra empresa aí, aqui de Curitiba também, ela tinha, inicialmente os veículos passavam no equipamento de fiscalização e você, primeiramente, só mostrava velocidade. E depois, começou-se a perceber que isso, gerava lá 90% das pessoas respeitavam a velocidade da via, mas tinha lá 10% que não respeitava e não acontecia nada. Então, houve-se a necessidade de desenvolver um sistema de fotografia naquele momento, para que se fosse feitas as capturas das imagens daqueles veículos que passavam acima das velocidades. Nesse momento, lá atrás, lá isso foi em 91, 92, se desenvolveu muitos os processos de captura de imagem para essa aplicação, veículos em movimento, e dessa época não existiam sistemas digitais, câmeras digitais ainda para captura de imagens. E isso se prolongou aí até meados do ano 2004, 2005. Começaram a surgir algumas soluções digitais aí no mercado europeu, só que muito caras. Um dos nossos sócios, ele era responsável pelo estudo do mercado, pela busca de tecnologias melhores aí para sistemas de capturas de imagem. Porque além de você capturar veículos em alta velocidade, muitas vezes eles passavam em condições de zero iluminação. Então, você capturar uma imagem de veículo em velocidade, vamos lá, 150 quilômetros por hora num breu total, ainda hoje é um desafio, imagina no É um passado. desafio, Então ele, é fez verdade. faculdade comigo, só que eu sempre tive um perfil muito mais comercial do que técnico, ele é muito mais técnico que comercial. Ele falou: "Gente, não existe soluções brasileiras adequadas, mas eu tenho entendimento que a gente tem um potencial de desenvolver uma solução nacional". E assim ele começou a fazer um desenvolvimento. Ele ofereceu, a empresa falou: "Não, isso aí é muito desafiador, não é nosso foco". Ah, naquela época nem existiam soluções chinesas ainda, que hoje são os nossos grandes concorrentes. Então, falava-se muito dos alemães, tinham tecnologias boas, e os japoneses, mas a gente desafiou isso, começou a desenvolver uma solução nacional e no final, resumo da ópera aí,
85, 90% dos radares brasileiros usam nossas câmeras hoje, que é uma câmera digital, que faz a foto do veículo com qualidade e tem muitas outras coisas. Então é esse aí um resumo bem breve aí do que a gente faz, numa aplicação bem específica, que é capturar veículos em velocidade, em qualquer condição, e hoje várias tecnologias adicionais, né, como inteligência artificial, leitura de placa automática, ah, busca de veículos com problemas, integrações aí com sistemas. Então, hoje largamente utilizado até em outros mercados. Interessante que você citou um desafio que é a falta de luz, né? É óbvio, uma falta de luz numa via tem diversos problemas por questão de segurança, mas também trazendo a solução de vocês para outros mercados, mercados de portos, aeroportos, às vezes não é a alta velocidade que é o problema associado à falta de luz. Às vezes é um acesso indevido. Então, essa tecnologia acaba permitindo abrir e romper barreiras e fronteiras antes não exploradas. Faz sentido isso? Faz sentido, exatamente. Quando a gente desenhou a empresa, a gente imaginava e conhecia, a gente é oriundo do mercado de fiscalização eletrônica. Mas quando você traz essa tecnologia, você começa a perceber e até as pessoas procurarem e olharem outras aplicações. Então, logo depois que a gente começou a explorar esse mercado específico, começou a aparecer soluções, por exemplo, para pedágios e rodovias. Então, essa solução, pelo fato de ser feito um refinamento muito grande aí para pegar essa condição mais difícil, que é a velocidade nas rodovias e iluminação baixa, numa situação mais fácil, vamos dizer assim, numa velocidade menor ou até parado, ele gera um desempenho muito alto. Então, uma das nossas características é ter um produto que tenha uma assertividade, porque hoje você usa, por exemplo, para fazer o processo de leitura automática de placas, algoritmos de inteligência artificial. E muitas vezes você tem placas em mau estado, então você precisa Sim. ter um algoritmo bem preparado. E vou te falar que se você tiver um índice abaixo de 99%, vamos dizer assim, esse 1% pode ser aquele veículo que cometeu um crime, por exemplo. Então você tem que ter um sistema altamente qualificado, e aí as aplicações são diversas, né? Então você mesmo comentou portos e aeroportos. Hoje em portos, além da leitura das placas dos veículos que entram nos portos, nós temos sistemas também que fazem a leitura dos containers, que tem os códigos, dos vagões de trem. Então todo um processo de inteligência artificial que facilita muito a automação do processo. Então, muitas vezes você faz isso não só para a questão de segurança e fiscalização, mas também hoje é usado para automação, para sinalizar que o processo terminou e já pode passar para um próximo momento. Então, uma série de integrações aí que permite várias tecnologias adicionais aí para ter uma automação mais benéfica aí para as aplicações que elas se inserem. Curioso, Silvio, uma curiosidade minha. Vocês ficam situados em Curitiba, né? E é super comum o estado de vocês terem placas do Paraguai, placas de carro da Argentina, de outros países que seguem um padrão um pouquinho diferente. A curiosidade pessoal aqui, vocês conseguem ler essa placa também e dar uma indicação, trazer algum dado ou ainda está em fase de transição? Conta aqui pra gente. Não, veja, essa é uma boa pergunta, porque para começar no Brasil, nós não temos só um tipo de placa, né? Nós Verdade. temos as placas do Mercosul. Nós temos as placas antigas, que são 2 tipos de placas antigas, que é as placas antigas ah, que tem uma película reflectiva e uma outra placa mais antiga ainda que não tem uma película reflectiva, que é um dos nossos diferenciais. Então os sistemas que vêm prontos de outros países aí que entram no Brasil, em outros países não existem todas as placas são reflectivas. Outro detalhe, quando você faz uma foto de multa de um veículo, você precisa apresentar a placa e a imagem do veículo na mesma foto. Normalmente, uma placa refletiva, que reflete a luz, ela é muito sensível à luz e você tem que abaixar bastante a iluminação para você ficar com ela, com a placa
bem visível. E aí você começa a não conseguir ver o veículo à noite. Então todas essas características fizeram do nosso sistema bastante especial, porque a gente, estando no Brasil, foi dotando o sistema de inteligência e de capacidade para ler todos os tipos de placa. Na questão de placas estrangeiras, a gente tem aí, produtos nossos funcionando, por exemplo, com a Polícia Rodoviária Federal há mais de 10 anos. Legal. E eles exigem isso, essa tecnologia tem que estar preparada para pegar placas paraguaias, argentinas. E aí mais um detalhe, placas paraguaias modelo antigo, modelo Mercosul, argentinas modelo antigo e Mercosul, e todos os outros países que circulam no Brasil, né. Então hoje, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal exige num projeto que ela está em fase de contratação agora, que os equipamentos leiam pelo menos 5 padrões de placas do Mercosul. Se não me falha a memória, é Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru, que são os veículos, vamos dizer, que estão mais próximos das Mais fronteiras e que próximo. circulam mais Legal. no território nacional. Então o sistema tem que estar super preparado. Além disso, quando a gente atua em outros países, que hoje a gente já atua, né, então temos produtos na Costa Rica, na Argentina, e até mesmo na Europa. A gente está fazendo um piloto agora na Grécia para algumas soluções aí de pedágio. Nós temos que treinar o nosso sistema com aqueles padrões de placa, né. Então é todo um por isso que, vamos lá, a gente desenvolve uma câmera, mas tem muita tecnologia de software por trás disso para dotar de inteligência. Então a nossa área de engenharia, mais, vamos dizer, povoada é a parte de software. Hoje em dia o hardware obviamente é bastante importante, tem características especiais, mas o software aí que dota as inteligências artificiais, as redes neurais aí que rodam por trás aí dos sistemas para ter um altíssimo desempenho aí que hoje é necessário e as forças policiais exigem, as companhias de trânsito, a gente precisa ter um altíssimo índice de aproveitamento, na captura e na leitura dos veículos que passam. Então hoje, por exemplo, se você perder 1% dos veículos em algo, se É. for, vamos pensar num pedágio, você pode estar perdendo receita daquele cliente que está arrecadando, né. Então é esse o nosso foco aí, ter sempre um altíssimo desempenho aí para entregar para os nossos clientes. Associado a isso, Silvio, que você falou de outros países que vocês já estão entregando soluções, né? Inclusive indo para outros continentes já, isso é muito legal. Fico muito empolgado em saber disso. Como é que está a capacidade fabril de vocês hoje? Qual o potencial da planta da fábrica de vocês para entregar justamente esses requisitos, né? Porque eu entendo que tem que ter uma pesquisa e um desenvolvimento super constante para modernizar a parte de hardware, a parte de software. Entendemos que software, em tese, a gente não precisa de unidade fabril, a gente não precisa de planta bem desenvolvida. Basicamente, um computador, uma internet, e a conexão em nuvem, você começa a desenvolver, mas associado a isso, como é que está a capacidade hoje de vocês fabricarem a solução de vocês e entregar para o cliente lá na ponta e realmente configurar e fazer toda a habilitação necessária? Veja, Vini, lá atrás, lá no início da empresa lá, a empresa foi fundada em 2007, e em meados de 2009, 2010 que começamos a ter um aumento de volume, a gente decidiu investir na nossa própria unidade fabril. Muitas empresas de eletrônica, elas terceirizam a linha de montagem, né, a gente tem a nossa própria, primeiro para garantir as qualidades. Na época, os componentes que usávamos no nosso projeto, a gente tinha muita dificuldade de ter as empresas que tinham essa capacidade de montar. A gente decidiu investir numa linha, e hoje a nossa linha, vamos dizer, na parte ele é automática, de inserção dos componentes, ela tem uma capacidade utilizada em torno de 40, 50%. Por quê? Porque eu só fabrico para mim os produtos próprios. Então a gente hoje, se eu quiser dobrar a produção com o maquinário que nós temos, a gente consegue, apenas adicionando mais, pessoas, na parte de montagem, de integração das partes, de teste dos produtos. Então, em termos de linha de fábrica, hoje a gente está bem atendido aí, eu consigo dobrar a empresa sem os investimentos em novos maquinários,
Mas mesmo assim a gente continua aumentando a nossa capacidade, e hoje a gente tem uma área produtiva, que está sendo ampliada, então a gente fez a aquisição de outros terrenos ao redor da empresa ali, para poder ter uma capacidade e visualizar o crescimento que a gente está esperando. O ano passado a gente cresceu 30, 35%. Esse ano a gente deve crescer mais isso. Então eu já posso pensar que daqui 2, 3 anos eu preciso aumentar essa linha, mas a gente tem todo esse know-how, essa capacidade instalada aí, profissionais aí altamente qualificados, que fazem a gente decidiu verticalizar o processo. Então desde da montagem da placa, do teste, a gente faz todo o processo dentro de casa. Obviamente que os chips, não existe fábrica de chips no Brasil, 50% está em Taiwan, né, 50% da fabricação dos chips está em Taiwan. A gente traz os componentes do mundo todo, mas a parte todo o desenvolvimento do projeto, a montagem, tudo isso é um know-how que a gente adquiriu aí ao longo desses anos e tem dentro de casa. Você falou de pessoas, Silvio. Eu acredito que sejam pessoas com conhecimento bem ultra especializados, né? E que não é tão fácil ir ali no LinkedIn e achar um engenheiro bem dotado no segmento de vocês. A capacitação interna e o talento, o desenvolvimento de talentos internos dentro da Pumatronics é uma vertical que vocês atendem também, ou vocês conseguem, de certa forma, achar fácil um profissional no mercado? Eu vou dizer para você, acho que esse é um dos maiores desafios nosso, trazer, pessoas qualificadas, do mercado. Hoje o mercado, ele a gente concorre mundialmente, né. Então eu tenho ex-funcionários que trabalham aqui de Curitiba para o Facebook, por exemplo. Então, o mercado, principalmente de software, ele é muito disputado, mas a gente procura e investe aí para ser uma empresa muito atrativa, que as pessoas queiram trabalhar. Mas vou te dizer que a melhor forma da gente ter bons profissionais é capacitando do início. Então a gente gosta muito de valorizar as pessoas que estão há muito tempo, gosta de trazer pessoas que estão ainda na fase de formação, então estagiários, aí a gente tem a a gente gosta muito de trazer essas pessoas para formar dentro de casa e ir criando esses know-how, o know-how que ele é necessário, né. E a capacidade de pessoas hoje que a gente precisa é muito diversa, porque eu preciso ter pessoas qualificadas em fábrica, em produção, em desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de software, desenvolvimento de software para embarcado na câmera, desenvolvimento de software de aplicação. Temos soluções de cloud também, preciso ter o pessoal que é especializado em AWS, essas coisas aí que o pessoal gosta. Então, o tipo de profissional que a gente tem é bastante diverso, e nós somos uma empresa de um tamanho, um porte não tão grande, né, então temos em torno de 120, 130 funcionários, e eles têm que ser meio que, não tão especializados, porque a gente tem demandas de todo tipo. Então, aparece desde o desenvolvimento de um hardware específico, como um software que pode ser para cloud, pode ser para servidor, quanto então a gente, tem projetos aí das diversas, ah funcionalidades possíveis aí, então tem que ter um time bastante eclético aí, vamos dizer assim. Silvio, só para entender com um contexto de expansão, né? A gente já tem uma certa similaridade com o mercado latino-americano, você já atende alguns países daqui, mas quando se trata do outro lado do continente, né, o continente europeu, asiático ali, africano, eh, tem alguma similaridade de desafios de negócio ou tem coisas que vocês têm que adaptar a solução de vocês para conseguir chegar e atender a esses requisitos? Vê, hoje a Pumatrões ainda é uma empresa que está muito focada no mercado interno, então o nosso revenue aí é aproximadamente 95% dentro do mercado interno. Isso é bom e ruim, né, é bom porque eu tenho uma oportunidade muito grande de crescimento. No mercado europeu e no mercado americano, principalmente, a gente precisa ter as certificações elétricas necessárias para entrar naquele país. Essas certificações a gente tem todo vamos dizer, já tem todo preparado para fazer,
não tem um desafio técnico para fazer as certificações, mas a gente não usa essas certificações porque elas exigem uma série de requisitos adicionais no hardware que vai encarecer o produto. E hoje a gente tem um mercado bastante disputado, principalmente com os chineses, né? E os chineses vêm no mercado nacional de câmeras aí fazendo preços às vezes absurdos aí que a gente precisa fazer um esforço bastante grande para competir. Mas um detalhe, então, o mercado europeu americano, certificações internacionais, que a gente já alguns a gente já tem e outras a gente, Legal. a partir do momento que tiver uma inserção maior, a gente vai fazer. E também o que acontece, cada país tem um padrão de placa, então o software que vai rodar na inteligência artificial, ele tem que ser dotado nos tipos de placa. Agora, se você pegar um país ah, do Oriente Médio, por exemplo, os caracteres não são alfanuméricos, né? Então você tem que Sim, fazer toda aquela inteligência artificial naqueles padrões. Então esse é um desafio que a gente tem avaliado, mas as oportunidades têm aparecido e a gente tem capacidade também de fazer cada vez mais, né? Então, sim. estamos explorando o mercado europeu, o mercado, americano inicialmente ainda. Nosso foco ainda continua sendo o Brasil e a América Latina, mas a gente percebe que temos um produto com potencial mundial de competir com qualquer outro do mundo todo. Ah, a gente chega eu sempre coloco que a gente está num equilíbrio, que o mercado europeu tem produtos muito bons, mas muito caros. O mercado asiático também tem produtos bons, mas eles procuram explorar o mercado de massa. Então o volume se consegue com produtos de mais baixo custo. Então, no Brasil, por exemplo, eles atacam o mercado de uma forma, ah, massiva, então eles são câmeras para comércio, para casas, e muitas vezes esse é o volume que eles procuram também estender para outras aplicações. E aí a gente consegue competir em qualidade e também, além do produto, nos requisitos de atendimento, né. Conseguimos, dar um atendimento mais personalizado, ah, tudo em português, estamos no cliente, fazemos adaptações que muitas vezes os clientes pedem para a gente fazer modificações no produto para atender a uma certa demanda. Então, tem aí um pouco do nosso diferencial, como empresa também, o nosso atendimento, a proximidade, o entendimento da cultura nacional, né. Então esse é o benefício de ser uma empresa nacional, a gente ter as nossas crenças, as nossas a gente ter um entendimento até da própria legislação, então Verdade. isso facilita bastante. E que vez ou outra muda, né, a legislação da gente muda, tem particularidades que a gente que é daqui, até é difícil às vezes dominar na 100%, né. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é muito mais fácil para nós do que para quem está de fora, né. Não, sem dúvida, isso aí com certeza, né, isso aí já está no sangue já está no sangue essa dificuldade, mas é interessante, Exatamente. Silvio, na sua fala você destacar isso em relação a atender e customizar soluções, né, porque às vezes o cliente ele precisa de um pequeno ajuste, que vai fazer parte mais da cultura dele, do modo como ele opera aquela infra dele, e estar atento a esse detalhe que o cliente pede é crucial para a evolução do negócio? É crucial. Ver, a Pumatronics ela inicialmente ela é uma fornecedora de câmeras para equipamentos de fiscalização eletrônica, então é basicamente um produto dentro de um outro produto tecnológico, então tem toda uma adaptação, protocolos, questão até mesmo física, mecânica, de encaixe, de onde que vai, quais as situações. E quando a gente atua, ah, com o público final, a Pumatronics é uma indústria que atua no público final através de integradores, mas eu preciso fazer as integrações dos sistemas muitas vezes com órgãos públicos. Sim, Então a Receita Federal, Receita Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, ela precisa receber o dado de tal forma, a consulta tal base, seguindo tal norma, cuidando da proteção dos dados. Então você tem a questão de, eh, trabalhamos com dados sensíveis muitas vezes, né, então tem todo um entendimento, uma segurança de dados, uma integração de sistemas aí que
a nossa proximidade facilita muito aí para ter as coisas rodando de uma forma mais fácil, mais rápida e mais segura. Mas eu estava pensando até, ontem eu estava voando e passando pelas nuvens lá voltando de viagem, e até ontem especialmente, aqui em Curitiba tem uma característica de estar o tempo muito fechado, o pessoal teve que desligar todos os aparelhos aí para fazer um pouso. Então a nuvem ela remete muito à imaginação, né. Você não sabe onde estão as coisas, sabe que em algum lugar está, então a computação em nuvem é algo real, físico, que em algum lugar está, mas ninguém sabe. Então é muitas vezes um paradigma e algo, que transcende aí a nossa imaginação. Então, é quase um mistério de como as coisas, espalhadas e não sabemos aonde, funcionam de uma forma, sincronizada, né. Então, realmente, a questão da nuvem remete muito a essa questão da imaginação. Então eu tenho muito isso aí na minha cabeça. Bacana, gostei da resposta, bem criativa aí. Vou ficar imaginando aqui também com ela. Silvio, muito obrigado pela sua disponibilidade na sua agenda. Obrigado aqui por compartilhar um pouquinho da história da Pumatronics. Fico feliz em saber que uma empresa aqui brasileira tem criado soluções de ponta. Sucesso aí à frente desse time. Um grande abraço. Espero que a gente possa encontrar no mundo on-premise aí, fazendo uma visita à fábrica e tendo outros bate-papos, obviamente com a voz melhor, né? Mas vamos que vamos. Obrigadão. Obrigado você, sem dúvida é um convidado nosso, quero que você tenha uma visita na fábrica lá, tenho certeza que você vai gostar bastante. E apesar da gente estar sempre falando muito na tecnologia, o contato pessoal sempre eu acho ainda mais legal. Sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos lá. Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Silvio? Já conhecia a Pumatronics? Não? Se você tiver alguma solução que necessita de algo brasileiro, customizado, entre em contato com o pessoal. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição. Se você chegou até aqui, um comentário e compartilhar esse episódio sempre vai bem. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?